Boa tarde, alunos. Professor Álvaro Pereira. Estamos aqui juntos para mais uma aula ao vivo no nosso treinamento à distância Uniateneu EAD. Muito bom. Nosso objetivo aqui hoje é conversar com vocês um pouco sobre a disciplina Administração Financeira e Orçamentária. Em especial, capítulo 3, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele mais adiante. Muito bem. Desejo, então, uma boa aula para todos vocês. Espero estar contribuindo para reiterar boa parte do conteúdo que vocês já verificaram no estudo à distância, interação com os tutores, e de forma que julgo de extrema importância esse momento para reiterar boa parte desse conteúdo de importância a vocês. Eu quero iniciar o nosso papo trazendo aqui as imagens que vão nortear aqui a nossa conversa. Vamos observar aqui então um arquivo que nós temos, Administração Financeira e Orçamentária, 100% EAD, aula ao vivo, e o nosso objetivo é falarmos um pouco sobre a unidade 3, valor do dinheiro no tempo em finanças, alavancagem, estrutura de capital. Muito bem. O tema é extremamente longo e levaria um bom tempo para a gente tratar de forma aprofundada todo esse tema. De forma que eu elegi, e aí está marcado em vermelho, parte do tema que eu vou mergulhar um pouco mais com vocês, que é a análise do ponto de equilíbrio. Na verdade, a definição de ponto de equilíbrio e o quão importante isso é no nosso dia a dia nas organizações. Mas antes até, propriamente, de entrar na definição, na revisão de definição de ponto de equilíbrio e quais são eles, acho que é importante aproveitar esse momento e falar um pouco com vocês também sobre os demais temas aqui da unidade 3. Então, inicia ali, por exemplo, características do valor do dinheiro no tempo. E aí eu já provoco vocês aí numa pergunta. O tempo gera valor ao dinheiro ou o tempo ele acaba gerando uma cobrança de um valor adicional por esse dinheiro na linha do tempo? Sim, né? Naturalmente que sim. Todo dinheiro custa, ele tem um custo desse dinheiro empregado. E como vocês viram nas disciplinas, não somente na administração financeira e orçamentária, mas nas outras também, para que nós possamos estruturar um negócio, nós precisamos de capital. E aí nós estamos falando então que todo negócio necessariamente precisa ter uma estrutura de capital. E a estrutura de capital, ela passa necessariamente por quais os recursos que nós vamos utilizar para estruturar esse negócio. Negócio que pode ser um novo negócio ou até necessariamente ou eventualmente uma ampliação de um negócio que já existe, tá certo? Então a estrutura de capital, ela normalmente se estabelece entre duas grandes vertentes. Nós temos como fontes de recursos para uma organização as fontes de recursos de terceiros e as fontes de recursos próprios, que são os recursos da própria empresa, outrora obtidos através de capitalização dos seus empreendedores, ou até mesmo pela própria geração de lucro de períodos passados. E recursos, sim, esses nós encontramos no PL, né? Patrimônio líquido da organização, na estrutura contábil, nós encontramos lá o capital e lucros acumulados, tá certo? Recursos de terceiros, nós temos notadamente recursos obtidos através
junto a instituições financeiras, sejam empréstimos, são mais relacionados a curto prazo e médio prazo, ou financiamentos, que estão diretamente relacionados a financiamentos, obtenção de recursos a longo prazo, tá certo? Então, para a estruturação de um capital e a estrutura de capital de uma empresa, nós temos estas variáveis. Claro que cada negócio vai ter uma estrutura de capital mais adequada àquele negócio. Nós temos, por exemplo, alguns segmentos de negócio que trabalham com muito recurso de terceiro na estruturação do seu capital, né? Notadamente, grandes varejos. Os grandes varejos trabalham de maneira muito intensa com prazo de pagamento junto aos fornecedores, não é? A própria instituição financeira, se nós pegarmos aí os balanços de vários bancos, nós vamos identificar que o patrimônio líquido daqueles bancos ele é muito pequeno. Na verdade, o banco ele trabalha notadamente com os recursos que ele capta daqueles clientes que têm dinheiro sobrando, tá certo? Então, nós temos, de acordo com o segmento, perfil de empresa e até mesmo o próprio perfil do empreendedor, nós vamos encontrar uma estrutura de capital para aquela empresa, mas também nós temos, a depender do segmento, qual seria a estrutura de capital ideal para aquela empresa, tá certo? Então aí nós falamos sobre estrutura de capital. Voltando ao nosso arquivo, nós temos aí os regimes de capitalização. Esse eu não vou entrar muito em detalhes. Na verdade, são formatos de capitalização, são regimes de capitalização e, eventualmente, até embutido neles formatos de cálculos de como acumular ou colocar o custo do dinheiro ao longo do tempo. São chamados regimes de capitalização. Inflação é algo que boa parte de vocês, alunos, não conhecem bem ainda, né? Espero que não venham a conhecer o que de fato é uma inflação relevante e o quão nociva é uma inflação relevante para a estrutura de uma sociedade, para a estrutura das empresas, estrutura de capital das empresas e propriamente até para as suas operações, né? O Brasil viveu uma situação de inflação muito alta no final do século passado, mas de lá para cá, né, já no início desse século, meio que se estabilizou a nossa inflação e ela tem caído cada vez mais, não é? Mas, não obstante, a depender também do segmento e do negócio, há de se observar os impactos de inflação no negócio, e ela pode estar impactando essa inflação com majoração de preço de fornecimento junto aos nossos fornecedores, como pode também estar majorando o preço de mercado, e aí nós teríamos que estar trabalhando também preços de nossos clientes, né? E claro, a inflação ela precisa ser considerada no custo do dinheiro, e o mercado, qualquer decimal de inflação que exista, o mercado ele registra e contabiliza isso também no custo do dinheiro, né? Se a baixa inflação para as empresas o impacto é menor, para o mercado financeiro não. Qualquer décimo de inflação ele é aplicado e ele é incorporado a custo do dinheiro, tá certo? Muito bem. A alavancagem diz respeito muito a quanto a empresa está propriamente estruturada no seu capital com recursos de terceiros. Quanto mais a empresa está ancorada no seu capital com recursos de terceiro, nós dizemos que essa empresa está mais alavancada com recursos de terceiros. Não vou descer aqui no tratamento da alavancagem operacional com vocês também, tá certo? Mas volto apenas a frisar que o volume maior
na estrutura de capital, o volume maior em recursos de terceiros ou menor, depende notadamente do segmento do negócio onde a empresa está inserida e da capacidade desta empresa versus oportunidade de tomar recursos e colocar na sua operação. Tá bem? Então agora nós vamos nos ater notadamente aqui à questão do ponto de equilíbrio, tá certo? Muito bem, vocês viram, vamos aqui reiterar mais esses conceitos. O ponto de equilíbrio, o que é propriamente um ponto de equilíbrio? Quando nós olhamos para as organizações, nós encontramos nas organizações uma demonstração de resultado, que é uma demonstração contábil, onde nela podemos fazer a leitura dos resultados de todos os esforços daquela organização num determinado período. Então, se nós pegarmos, por exemplo, uma organização que tenha... passamos a medir o seu resultado no determinado ano de 2018. Essa organização, qual foi o resultado de todos os esforços dessa organização no ano de 2018? Onde é que nós vamos encontrar esses números? Dentro das demonstrações dos resultados. Não é? Demonstração do resultado, chamada também de DRE. Muito bem. Então, o que é o ponto do equilíbrio? A partir da DRE, a gente já começa a revisar com vocês o que é o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é quando nós olhamos para uma DRE e essa DRE, na sua última linha, ela tem lá um resultado final igual a zero. Ou seja, nós temos lá na estrutura da DRE receitas totais menos custos totais menos despesas totais igual a zero. Significa dizer que esta empresa ela se encontra no ponto de equilíbrio, ou seja, toda a riqueza que ela gera com as suas vendas, essa riqueza ela é consumida pelos custos e é consumida pelas despesas, de forma que ela está, como se diz no jargão de mercado, empatando, ou seja, o total de receita ele é igual ao total de custos mais total de despesas, de forma que o resultado da empresa é igual a zero, ou seja, a empresa está num ponto de equilíbrio. Qualquer faturamento superior a isso, ou qualquer resultado que gere superior a zero, essa empresa passou a ganhar dinheiro. Ela não está mais no ponto de equilíbrio, ela está acima do ponto de equilíbrio. Assim como, se nós tivermos um resultado negativo ao final da DRE, essa empresa também não está mais no ponto de equilíbrio. Essa empresa está destruindo valor e não gerando valor. Muito bem, na prática, então, o ponto de equilíbrio nós podemos dizer de maneira objetiva que é quando nós encontramos uma DRE igual a zero. Só que a DRE igual a zero, na prática, ela não existe, né? Eu, na minha carreira toda, como auditor, como consultor, como executivo, trabalhei revisando demonstrações contábeis, eu nunca me deparei com uma DRE igual a zero. Então, a DRE igual a zero, a gente utiliza ela no campo teórico, notadamente até para explicar o ponto de equilíbrio, né? As DREs que são estruturadas desta forma que nós estamos vendo aí, como revisão, elas sempre acabam gerando um resultado. Resultado esse pode ser positivo, pode ser negativo. Resultado positivo é quando nós temos todas as receitas, que no nosso exemplo são todos estes parênteses de cor azul, com um sinal de mais dentro, somatório de todas as receitas maior do que o somatório de todas as despesas e custos, aqui na nossa imagem representado pelos parênteses em cor vermelha, com um sinal de menos dentro dele. Tá certo? Então, isso é a estruturação de uma DRE que nós já vimos. Muito bem. A partir daqui, nós vamos observar de forma gráfica o que significa, então, o nosso ponto de equilíbrio. Tá certo? Vejam aqui nesse gráfico que interessante. Nós temos aqui o eixo de reais
e nós temos aqui o eixo de quantidade, tá certo? Então nós temos dois eixos. Nós temos também duas linhas traçadas dentro do gráfico. Uma linha traçada denominada receita, está aqui a linha denominada receita, e uma outra linha denominada custos totais. Entendam aqui como custos e despesas totais, tá certo? Custos mais despesas totais. Ok? Muito bem. Percebam que até esse ponto vermelho, que é o denominado ponto de equilíbrio, até o ponto vermelho, ponto de equilíbrio, nós temos a linha da receita, ela está num patamar inferior do que o patamar de custos e despesas totais. Percebam aqui, a receita ela inicia do zero. Custos mais despesas já inicia aqui a partir desse ponto denominado custos fixos. Tá certo? Muito bem. Até que essas duas linhas se encontrem, e quando as duas linhas se encontram, nós temos o ponto de equilíbrio, total de receita igual ao total de custos mais despesas, até que se chegue aqui, nesse encontro, nós temos o campo denominado campo de prejuízo, onde custos mais despesas é maior do que receita. No nosso exemplo daquela DRE anterior, onde o somatório dos menos se apresentam em quantidade maior do que a somatório dos mais. Muito bem, a partir do ponto de equilíbrio, nós temos uma inversão das curvas. A curva, ou a linha de receita total, ela passa a ser superior à linha de custos e despesas totais, de forma que a partir daqui nós passamos a observar um campo de lucro, é onde a empresa começa a gerar riqueza. Ok? Então essa é a visão gráfica do ponto de equilíbrio. Muito bem. Agora, o interessante nesse contexto é que no ponto de equilíbrio que nós vimos até aqui, é a definição do ponto de equilíbrio, DRE igual a zero. Na prática, dentro das organizações, vocês serão chamados pelos seus líderes ou pelos empresários da empresa, dependendo da posição que vocês se encontrem na empresa, serão chamados e eles vão fazer a seguinte pergunta. Profissional, nós precisamos conhecer qual é o nosso ponto de equilíbrio aqui, ou seja, eu preciso saber quanto é que eu tenho que gerar de faturamento aqui na empresa para que a gente empate. Essa empresa, no momento em que ele fizer essa pergunta a vocês, ela pode estar em prejuízo e, claro, ele está preocupado quanto é que ele vai ter que faturar mais para poder chegar no ponto de equilíbrio, ou essa empresa já pode estar no lucro e ele está preocupado em não perder faturamento para deixar de ter esse ganho, ou seja, tanto estando ganhando dinheiro como perdendo dinheiro, gerando riqueza ou destruindo riqueza, ele vai perguntar a vocês, calcule para mim, por gentileza, qual é o nosso ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio, nós vamos ter que calcular a partir de uma situação que a empresa se encontra. Então, qual é a situação que a empresa se encontra? É a situação que nós vamos encontrar na DRE atual da empresa. Muito bem. Então, o ponto de equilíbrio nós vamos ter que calcular a partir da DRE que nós temos dentro da empresa. Isto posto, vamos entender como é que funcionam, então, aqui as nossas variáveis do ponto de equilíbrio. Muito bem. Vejam só. Nós vimos até agora, então, que o ponto de equilíbrio ele é onde nós temos uma DRE zerada. Neste nosso exemplo, esta empresa, nós pegamos na DRE da empresa e extraímos da DRE as seguintes informações. Vejam só. Preço de venda por unidade. Qual foi o meu preço médio de venda por unidade que eu encontro aqui na nossa DRE? Nós encontramos, por exemplo, o valor de R$500. Aí nós fomos também na DRE e explodimos dentro da DRE todos os custos mais despesas variáveis que nós temos na DRE. Somamos todos eles e dividimos pela quantidade vendida. E encontramos aqui, portanto, os nossos custos mais despesas variáveis por unidade.
R$350. Então, até aqui nós temos extraído da DRE qual é o nosso preço de venda por unidade. Claro que aí vai ser um preço médio, R$500. E nós vamos encontrar, e encontramos, o nosso custo mais despesas variáveis por unidade, que também é médio, naturalmente, R$350. Muito bem. Dentro da DRE, nós vamos extrair também, segregar e sumarizar todos os custos mais despesas fixas que nós encontramos dentro da DRE, tá certo? No período que nós estamos analisando. No caso aqui é no mês. Então são R$600 mil no mês. O meu preço médio, o meu preço de venda unitário médio no mês, 500, e meu custo de despesa variável de 350 por unidade também no próprio mês. E aí nós aplicamos esta fórmula. Atenção, a fórmula que vocês vão precisar utilizar para poder calcular qual é o ponto de equilíbrio da empresa, ou seja, quanto é que eu vou ter que faturar na empresa para empatar o resultado a partir de uma DRE que não esteja zerada, é esta. Esta é a fórmula. Então a fórmula é ponto de equilíbrio, ele é igual a custos mais despesas fixas totais dividido pela margem de contribuição unitária. Esta é a nossa fórmula para, a partir de uma DRE já existente, calcular quanto seria o nosso ponto de equilíbrio, dadas as condições apresentadas naquela DRE. Muito bem? Neste nosso caso, vamos aplicar a fórmula. Nós temos custos mais despesas fixas totais? Temos, está bem aqui. Custos mais despesas fixas totais igual a R$600 mil. Então nós temos aqui 600 mil. E nós temos também a outra variável que é margem de contribuição unitária? Também temos. Como é que nós formamos? Nós temos o preço de venda unitário, que é 500, e nós temos custo mais despesa variável por unidade, que é 350. 500 menos o 350, chegamos na nossa margem de contribuição unitária, de R$150. Por fim, temos o resultado da equação de 4.000 unidades. Ou seja, para esta situação encontrada numa determinada DRE, nós aplicamos a nossa fórmula para encontrar o ponto de equilíbrio e encontramos a resposta. Temos as respostas para o empreendedor ou para o nosso chefe. Atenção, para estas condições de DRE, nós encontraremos o nosso ponto de equilíbrio em 4.000 unidades. Este é o ponto de equilíbrio. Muito bem. Porém, nós temos, dentro do ponto de equilíbrio, algumas variáveis. E quais são estas variáveis dentro do ponto de equilíbrio? Nós temos o conhecido, e vocês já viram, ponto de equilíbrio contábil, que é este que nós estamos trabalhando com ele agora, é o exemplo que nós vimos agora. Nós pegamos todas aquelas informações da DRE, total de custos mais despesas fixas, totais, preço de venda unitário, claro que é o médio, e também custos mais despesas variáveis médio, para poder achar margem de contribuição. Este é ponto de equilíbrio contábil. Só que nós temos, na teoria estudada por vocês, e que nós podemos também aplicar no nosso dia a dia, vamos explicar em que situação podemos utilizar, o denominado ponto de equilíbrio econômico, que é uma variância do ponto de equilíbrio, e uma terceira denominada ponto de equilíbrio financeiro, que é uma outra situação também que nós podemos e devemos aplicar. Então vamos a ela. Primeiro nós vamos observar agora o ponto de equilíbrio econômico e na sequência nós vamos observar o ponto de equilíbrio financeiro. Na verdade, o primeiro deles nós vamos olhar ponto de equilíbrio contábil com outra situação de números, tá certo? Vamos lá. Muito bem. Então, a partir desta informação, que é a definição do ponto de equilíbrio, e este aqui é o ponto de equilíbrio contábil, porque nós extraímos as informações todas
100% da DRE, né, e consideramos aqui nas informações tudo o que encontramos na DRE, nós poderíamos até, e eu não fiz aqui, mas vocês podem fazer, uma conta inversa para ver se o resultado dessa DRE, dadas essas condições, seria igual a zero. Como é que a gente faria? Nós pegaríamos aqui as 4.000 unidades vezes preço de venda. Chegaríamos em 2 milhões. Pegaríamos 4.000 unidades vezes 350. Chegaríamos em provavelmente 1.400.000. Então vejam, nós temos aqui um total de faturamento de 2 milhões, custos mais despesas variáveis 1.400.000 e temos 600.000 de custos mais despesas fixas, o que acaba levando uma DRE igual a zero. Perfeito? Muito bem, agora vamos ver o ponto de equilíbrio contábil, que nada mais é do que nós acabamos de ver, tá certo? Agora aqui com outros números. Então, no ponto de equilíbrio contábil, nós novamente aqui fomos na demonstração de resultado, pegamos os nossos custos mais despesas variáveis, claro que aqui é um médio, né? Dividimos pela quantidade de produtos vendidos, pegamos, aqui está, né? Preço de venda, né? O nosso faturamento total dividido pela quantidade de unidades vendidas. Pegamos os custos e despesas variáveis, tá certo? Total, dividimos também pela quantidade vendida, achamos a unidade e puxamos desta mesma DRE total de custos mais despesas fixas. No nosso exemplo, 4 milhões. Assim, nós temos um ponto de equilíbrio contábil, onde nós consideramos 100% das informações da DRE no nosso cálculo. Este é o ponto de equilíbrio contábil, tá certo? Mais uma vez aqui, nós puxamos para a nossa fórmula os 4 milhões, custos mais despesas fixas totais, 4 milhões, e dividimos, conforme a nossa fórmula, pela margem de contribuição unitária. 800.000 de preço de venda, R$800 de preço de venda, menos R$600 de custos mais despesas variáveis. Chegamos em R$200. 4 milhões dividido por R$200. Portanto, para estas circunstâncias de números encontradas na DRE, nós chegaremos ao ponto de equilíbrio em 20.000 unidades. Se nós mantivermos padrão de custo fixo, padrão de custo variável, padrão de preço de venda, com 20.000 unidades, nós zeramos a DRE, empatamos. Este é o denominado ponto de equilíbrio contábil. Agora nós vamos entender o ponto de equilíbrio econômico, que há uma pequena variação a partir deste. Percebam que tanto o ponto de equilíbrio econômico como o ponto de equilíbrio financeiro, todos eles partem igualmente da DRE, assim como acontece no ponto de equilíbrio contábil. Então vamos agora ver o ponto de equilíbrio econômico. Muito bem. O que é o ponto de equilíbrio econômico? Aqui nada mais é do que o atendimento a um pedido de um acionista, por exemplo, que ele diz, olha, ok, você já me informou o meu ponto de equilíbrio contábil. Eu tenho que produzir e vender 20.000 unidades naquelas condições de custo e preço de venda e eu vou zerar a DRE. Mas agora me responda, para que me sobre 1 milhão na minha DRE? Eu quero ter um lucro, mantidas as mesmas condições que nós encontramos na DRE. Quanto é que eu tenho que produzir e vender para poder deixar um resultado final na DRE de 1 milhão? Essa seria a pergunta e responderíamos com a estrutura do ponto de equilíbrio econômico. No ponto de equilíbrio econômico, o que nós fazemos? Nós partimos do ponto de equilíbrio contábil, que a fórmula é essa mesma, custos mais despesas fixas totais dividido por margem de contribuição. Então pegamos os 4 milhões, adicionamos a ele, aos 4 milhões, o lucro desejado pelo acionista. Então o acionista diz que ele vai querer 1 milhão no resultado final da DRE, adicionamos 1 milhão. Se ele tivesse pedido 500.000, adicionaríamos aqui os 500.000. No nosso exemplo,
fazemos então o adicionamento de 1 milhão, 4 milhões mais 1 milhão, resultado obtido, no caso 5 milhões, dividido por nossa margem de contribuição unitária, que aqui no caso, preço de venda 800, diminuído de custos mais despesas variáveis unitárias de 600, chegamos em 200. 4 milhões mais 1 milhão, dividido por 200, chegamos em 25 mil unidades. Atenção, percebam que no ponto de equilíbrio contábil, para que nós zerássemos a DRE a partir daquela circunstância encontrada, de custos variáveis, custos fixos, despesas variáveis e fixas e preço de venda, nós tínhamos que vender 20 mil unidades. Para que sobre 1 milhão no final da DRE, nós vamos ter que vender 25 mil unidades, que foi o resultado de cálculo que nós tivemos agora do ponto de equilíbrio econômico. Perceberam a distinção? Na verdade, nós utilizamos todas as informações da DRE, assim como o ponto de equilíbrio contábil, fizemos apenas adicionar quanto é que nós gostaríamos que restasse ao final da DRE. No nosso exemplo, 1 milhão. Este é o nosso ponto de equilíbrio econômico. Agora, por fim, vamos observar o ponto de equilíbrio financeiro. O ponto de equilíbrio financeiro, o objetivo dele, qual é? O acionista ele pode nos perguntar, profissional, administrador, eu preciso que você me informe qual é o faturamento que nós temos que ter para zerar a DRE, mas desconsiderando da DRE, ou desconsiderando de todas as informações que você vai se utilizar no cálculo, daqueles efeitos que nós encontramos na DRE que não impactaram o caixa. Todos vocês sabem, em uma DRE, nós encontramos ali números lançados à DRE que não necessariamente impactam o caixa. Exemplos: depreciação, que nós lançamos na DRE, uma despesa com depreciação. A amortização, que nós lançamos na DRE, despesa com amortização. Provisão para contingências, alguma lide jurídica, e lide jurídica essa que ainda vai desenrolar por 4 ou 5 anos, mas nós já estamos provisionando parte do valor da lide agora. Essa provisão também não impacta a caixa, não pelo menos agora, tá certo? Então, o empresário, o empreendedor, nos pediu que nós fizéssemos um cálculo de quanto é que ele teria que fazer de venda, produção e venda, para zerar o resultado, ou seja, eu quero saber o meu ponto de equilíbrio, desconsiderando os efeitos não financeiros. Aí nós fazemos o seguinte tratamento. Então, o ponto de equilíbrio financeiro, ele trata do mesmo conceito do ponto de equilíbrio contábil. Contudo, apenas expurgamos das despesas e custos totais os efeitos que lá nós encontramos e que não geram impacto de caixa, também chamado efeitos não financeiros na DRE. Dei o exemplo para vocês, depreciação, amortização, e nós temos outras situações. Então, como nós fazemos? A fórmula é a mesma. Apenas vamos pegar do custo mais despesa fixa total, e aqui dentro nós vamos encontrar depreciação, aqui dentro nós vamos encontrar amortização e outras variáveis não financeiras do resultado, e expurgamos essas variáveis. No nosso exemplo, nós estamos supondo o seguinte: supomos que em nosso exemplo temos uma depreciação inclusa nos custos e despesas fixas na ordem de 800 mil. Ou seja, dentro dos 4 milhões, nós temos 800 mil de depreciação, efeitos não financeiros. Logo, teremos 4 milhões menos 800, teremos 3 milhões e 200 líquidos de efeitos não financeiros. Por fim, pegamos a nossa mesma fórmula e fazemos aqui 3 milhões e 200 dividido pela nossa margem
de contribuição unitária, 800 menos 600, que dá os mesmos 200, e chegamos aqui ao nosso volume de produção e vendas para que nós possamos zerar a DRE expurgando os efeitos não financeiros, ou seja, ponto de equilíbrio financeiro. Então veja que interessante. No ponto de equilíbrio contábil, nós tínhamos que produzir e vender 20 mil unidades para zerar a DRE. No ponto de equilíbrio econômico, no nosso exemplo, o acionista pediu 1 milhão de lucro ao final da DRE. Ali nós tínhamos que produzir e vender 25 mil unidades. E agora, no ponto de equilíbrio financeiro, com 16 mil unidades, nós vamos zerar a DRE, considerando que essa DRE nós expurgamos os efeitos não financeiros. Por fim, nós temos, então, para o ponto de equilíbrio contábil, a fórmula custos mais despesas fixas totais dividido pela margem de contribuição unitária. No caso do ponto de equilíbrio econômico, nós temos custos mais despesas fixas totais mais a adição do lucro desejado dividido pela margem de contribuição unitária. E, por fim, no ponto de equilíbrio financeiro, nós vamos ter custos mais despesas fixas totais menos, aqui no caso o exemplo é a depreciação, mas eu volto a lembrar que todo e qualquer efeito que não impacta o caixa, são chamados efeitos não financeiros, dividido pela margem de contribuição unitária. Por fim, temos aqui a reiteração ou a revisão das definições de ponto de equilíbrio. E aí, claro que utilizamos e fazemos a gestão da empresa tomando essas contas e nos apropriando desses números para, a partir dele, tomar decisões de ampliações e de faturamento, ampliações enfim, de novas operações, redução de custos e várias outras decisões. Bem, esse foi o ponto de equilíbrio. Agora eu gostaria de tratar com vocês a questão mais relacionada agora à captação de recursos, de investimentos. Parte também do nosso capítulo que vimos até agora. Então eu convido a vocês para observarmos novamente aqui as nossas comunicações, uma palavrinha sobre alavancagem de capital de terceiros, no sentido da alavancagem buscar recursos, tomar recursos no mercado financeiro. Muito bem. Eu tenho, ao longo da minha carreira, tido contato com muitos empresários e executivos à frente dos negócios dessas empresas e, por vezes, me deparei com algumas situações onde essa ocorrência mais com empresários, que o empresário, por algum motivo, ele tinha e tem uma aversão a mercado financeiro, ou seja, se falasse com ele, olha, precisamos aqui renovar nossa frota, temos uma boa oportunidade de financiamento no BNDES, uma taxa de juros muito boa, de longo prazo, e ele falava, não, a política da nossa empresa não tomar recursos em brancos. A política da nossa empresa é não endividar a empresa. Eu já me deparei algumas vezes com essa situação. E aí fica a questão, tomar recurso financeiro, a empresa deve se endividar? Do ponto de vista de administração financeira, uma empresa deve se endividar? Uma empresa deve tomar recursos de terceiro e alavancar a sua estrutura de capital? É uma pergunta que precisa ser respondida. Tomar empréstimos e financiamentos é bom ou é ruim? Isso depende de vários aspectos, depende de algumas situações, na verdade. E vamos tratar cada uma delas, tá certo? Muito bem. A primeira delas é de que o recurso que nós viermos a tomar, esse recurso ele tem que ser aplicado em uma oportunidade de investimento,
qualquer que seja ela, e cujo investimento renda mais do que efetivamente o custo do dinheiro que nós vamos ter que desembolsar junto à instituição financeira. Vamos exemplificar isso, tá certo? Suponha que nós temos a oportunidade de montar um negócio, qualquer que seja o negócio, uma lanchonete de pão de queijo, ou um café pão de queijo, um café, né? E neste café nós temos recursos de 30% da necessidade de investimento para a abertura desse negócio. E é um grande negócio. Nós fizemos todas as contas, a localização do café é uma localização ótima, temos uma expectativa de faturamento muito boa, com uma boa margem de contribuição, de forma que a nossa expectativa, pelo plano de negócio que nós desenvolvemos, é que este café ele venha a rentabilizar, a nos gerar retorno de investimento na ordem de 22% ao ano. Essa é a nossa expectativa conservadora. Atenção, é importante sempre a gente trabalhar com o nosso cálculo mais conservador. O que é o cálculo mais conservador? Na pior das hipóteses, qual seria o nosso resultado? Esse é o cálculo mais conservador. Muito bem, no nosso exemplo, o cálculo mais conservador está nos apontando um retorno de investimento ao ano na ordem de 20% a 22%. E nós fomos ao Banco do Nordeste do Brasil e conversamos com o Banco do Nordeste. Olha, aqui nós temos um café, esse café é direcionado ao turismo e vocês aqui no Banco do Nordeste têm uma linha de desenvolvimento aqui para o Ceará de fomento a agentes de turismo, ou seja, restaurantes, bares, barraca de praia, etc., no qual o café está inserido. E eu queria saber qual é a taxa de juros de vocês anual para vocês me emprestarem esse recurso que eu preciso para abrir meu café. Perfeitamente. O Banco do Nordeste apresentou, nós apresentamos um projeto a ele e ele nos retornou dizendo, olha, eu consigo lhe conceder os 70% do valor do investimento e nós vamos cobrar uns juros na ordem de 7,5% ao ano. Nós temos uma condição boa para fomentar o turismo, 7,5% ao ano. Percebam a relação que nós estamos fazendo. Eu vou pegar no Banco do Nordeste um valor, este valor eu vou aplicar no negócio café, e este dinheiro que eu apliquei no negócio café, ele vai retornar 21% ao ano. Ou seja, eu vou ganhar 21% ao ano e eu vou ter um custo de investimento, de financiamento, na ordem de 7,5% ao ano. Tá certo? Claro que alguns cuidados têm que ser tomados nessa conta, porque se eu peguei todo o recurso que eu peguei, os 70%, parte dele eu ponho para girar no negócio. Capital de giro, insumos, e esse efetivamente é que gera a nossa DRE e vai gerar o retorno do capital investido. O que eu imobilizei, esse não necessariamente gera retorno de imediato. Pois bem, mas o importante, deixar claro e para que vocês entendam qual é a variável importante a ser observada. O valor que eu vou obter, o retorno que eu vou obter com o investimento, ele obrigatoriamente tem que ser maior do que o custo do meu dinheiro que eu estou tomando no banco. Quando isso acontece, é bastante saudável que nós façamos o endividamento da empresa. No nosso caso do café, esse recurso irá viabilizar o café. Viabilizando o café, gerou emprego e renda na região onde foi estabelecido o café, melhorou a questão de receptivo de turismo, porque um dos propósitos também era esse, e assim por diante. Muito bem. 2 aspectos adicionais também precisam ser observados com relação à tomada de recurso. E aí a gente olha para dinheiro e nós temos que olhar a quantidade de recurso que nós vamos tomar junto ao banco. 70% é o que eu preciso. Suponha que 70% seja 70 mil, né? Para um investimento de 100 mil, 70%, 70 mil. Esses 70 mil reais é o que eu preciso. Ah, mas o banco me diz que eu posso pegar mais. Mas eu não preciso pegar mais. Então nós vamos pegar 70 mil. O que eu também já me deparei na minha vida
profissional. Nessas circunstâncias, alguns empresários têm lá as suas necessidades ou carências e por vezes até sonhos de ordem pessoal, e quando vê uma oportunidade de obter um recurso a longo prazo, 8 anos, 10 anos, e o banco oferece, olha, além dos 70, mas você pode pegar mais para o seu negócio. Eu já vi alguns empresários serem tentados por essa oferta, eles inflam o projeto, pegam lá 30% a mais e parte do recurso para atender não necessariamente aquele projeto, mas para atender uma necessidade pessoal. E acaba desviando, comprando um carro importado novo, e isso começa a gerar problemas de ordem financeira. Então, a quantidade de recurso que deve ser buscado no banco é a quantidade de recurso que eu preciso para aquele projeto, cujo retorno de investimento se mostrou ser maior do que o custo que eu vou ter aqui no banco. Então, a quantidade, sempre é importante medir a quantidade na necessidade daquele projeto. E o segundo aspecto é quanto à qualidade do dinheiro. Dinheiro, sim, tem qualidade. O que é a qualidade do dinheiro? O prazo para que eu possa retornar e pagar esse dinheiro, não só juros, mas a amortização do principal. E também a qualidade diz respeito à taxa de juros. Então, qual é a taxa de juros que nós estamos pagando, né? Ela é menor do que o retorno. Ok que ela seja menor, mas é a menor possível ou eu conseguiria, no mercado, se procurasse um pouco mais, uma taxa de juros ainda menor do que essa? Então, aí nós estamos falando sobre qualidade do dinheiro. Então, a quantidade e qualidade do dinheiro são aspectos que precisam também ser observados no exercício da captação de recurso para a alavancagem, para a estruturação de capital da organização. Bem, era isso que eu queria passar para vocês. Espero ter contribuído com essa revisão deste conteúdo. Eu continuo lá com vocês no AVA, no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Nós temos postado lá para vocês algumas questões para que nós possamos estar debatendo, e também estou à disposição lá para dúvidas que porventura tenham ficado desse nosso papo, desse nosso encontro. Tá bem? Foi um prazer estar aqui com vocês, espero vê-los novamente em breve. Desejo a todos vocês bons estudos, bons resultados e, acima de tudo, sucesso profissional. Um forte abraço e até breve.